gente vai ler Hebreus capítulo 9, mas a gente pode deixar o seu texto aberto. E conforme a gente for meditando na palavra de Deus, nós vamos ler os versículos. Deixa eu só me acertar. Muito bem. O tema da meditação da palavra de Deus, como você já deve ter visto no anúncio e desde o louvor, é um sacrifício perfeito e eficaz. Queria que você prestasse bastante atenção aqui, depois a gente vai para o texto. Nós já vimos no livro de Hebreus que nós temos uma revelação maior, como eu disse na semana passada. Então, nós temos a revelação de Deus lá no Antigo Testamento. Ela é maravilhosa. Eu sei que talvez você fale, como eu... A gente está falando bastante de viagem para Israel. Então, como eu gostaria de viajar para Israel, ir lá no monte, ver, e quem sabe eu ter uma experiência como a de Moisés. Eis que te digo de mim mesmo para ti, que não verás. Poderás ir, mas não verás. Porque a maior revelação de Deus é Jesus. A gente pode viajar para lá, pode visitar esses lugares com o intuito de conhecer, mas nenhuma revelação do Antigo Testamento se compara à maior revelação que é Jesus Cristo. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Onde eu vejo Jesus? Na Bíblia. Então, Jesus é a revelação maior. Jesus também, a gente já viu que ele é um sacerdote maior. Por quê? Ele tem um sacerdócio maior. Porque lá no Antigo Testamento os sacerdócios iam lá, oferecer sacrifício pelo pecado do povo, mas eles mesmos tinham pecado. Então, eles tinham que oferecer sacrifícios por eles também. Lógico, porque eram pecadores. Eles eram o maior alvo daquilo que eles faziam. Jesus Cristo não. É um sacerdote que oferece pecado por pecadores, mas ele mesmo não pecou. Então, é um sacerdócio maior, eu estou resumindo entre outras coisas. Mas a gente também viu que Jesus Cristo fez, nessa linha do sacerdócio, uma aliança maior. Como a gente viu nas últimas semanas, ele fez uma aliança maior, por quê? Porque a aliança que ele faz, ele mesmo garante, a aliança é acordo. Eu vou entrar em aliança, em pacto com você. Eu entro com uma parte, você entra com outra. Só que no Antigo Testamento é entre o homem e Deus é santo, e o pessoal do lado de cá, nós... A gente sempre falha no contrato, a gente sempre falha no pacto. Por que Jesus Cristo, como mediador de uma nova aliança, garante que essa aliança é maior? Porque ele nos dá condições da gente cumprir o pacto. Deus é santo e nós pecadores. Na nova aliança, porque temos um mediador maravilhoso, ele coloca a lei dentro do nosso coração, e a gente viu isso na semana passada, ele dá poder para a gente corresponder. Agora, hoje, preste bastante atenção, porque Deus quer que a gente entenda que nós temos em Jesus uma oferta superior. E aí, já vou dizendo o que é que Deus quer de mim e de você no texto da palavra de Deus hoje. Que a gente entenda que Jesus ele mostrou para nós um sacrifício, um sacerdócio superior, uma revelação superior, uma aliança superior, uma oferta superior. Para quê, cristiano? O que isso vai mudar na minha vida? Para que a gente saiba oferecer sacrifícios a exemplo ou no caminho pavimentado por Jesus, sacrifícios que agradem a Deus. Talvez você tenha saído da sua casa e disse assim, eu vou para receber. Eu cresci, eu tinha essa cultura desde sempre, ir à igreja para receber. Vamos buscar a nossa bênção. Não sei se isso já fez parte da sua linguagem em algum momento da vida. Eu vou no culto para receber a minha bênção. E é verdade. Mas a gente não pode se esquecer que no momento de culto a gente oferece, a gente dá. E aí uma pergunta que eu gostaria de fazer para você é como está a sua oferta? Como está a sua oferta? A oferta que você pode fazer ao Senhor. A oferta que eu posso fazer ao Senhor. Eu não sei se você está aqui querendo oferecer alguma coisa ao Senhor. Talvez você diga, Deus precisa. É a oferta que Deus recebe,
A oferta que cala qualquer oferta que aconteceu no Antigo Testamento e que é para sempre é a oferta que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez. E é essa oferta que o Espírito de Deus quer ecoar na sua vida e na minha vida. Então, irmãos, nosso ato litúrgico hoje, ato litúrgico é ato de culto. Cantar, orar, ler a Bíblia, ouvir o sermão, comungar com os irmãos, tudo isso são atos que a gente faz. Não podem ser atos de sacrifício, porque sacrifício já está feito. Ninguém precisa sacrificar mais nada. O sacrifício de Jesus é eterno e é Ele que perdoa pecado. Então não tem nada que você... Eu vou lá pagar uns pecados na igreja. Você não vem pagar nada, porque esse pagamento não serve. O único pagamento que serve para Deus, para perdão de pecados, é o que o Filho dele, Jesus Cristo, fez. Então a gente precisa entender, eu não tenho que me sacrificar. Você busca, como eu disse no início do culto hoje. Nós estamos aqui para buscar. Esse preço a gente paga, que é remir o tempo, como Paulo fala em Efésios. Remir o tempo porque o dia é mau, então você seja cheio do Espírito. Beleza, para isso que nós estamos aqui. Mas nesse remir o tempo e buscar o Senhor para sermos cheios do Espírito, a gente oferece. E que oferta é essa? É a oferta que o Filho de Deus fez. Então a gente precisa conhecer essa oferta, para que a gente ofereça certo. Entende isso? Eu preciso conhecer a oferta superior que o Filho de Deus fez para que a gente ofereça certo e assim a gente tenha uma vida de serviço e oferta ao Senhor. Então, antes da gente ir ao texto, já indo ao texto, os primeiros 7 versículos, o autor de Hebreus vai falar de como funcionava a estrutura do tabernáculo para a oferta. Então, ao invés de eu vou falar mostrando. Por favor, tá? Então, vai olhar lá, porque é mais fácil. Eu sei que o tamanho não deve estar muito bom, mas você tem ali um mapinha para você olhar. É isso que o autor de Hebreus vai falar nos primeiros 7 versículos. Nós tínhamos no tabernáculo, basicamente, 3 ambientes. Um átrio, que é aquele próximo daquela porta, aquela abertura primeira ali. Depois um segundo lugar chamado Lugar Santo. E, por fim, um terceiro espaço chamado de Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. No lugar santo e no lugar santíssimo, ou santo dos santos, era o lugar em que só o sacerdote tinha acesso. Era um lugar sacerdotal, era o lugar de oferta, era o lugar de sacrifício, era o lugar de se dar alguma coisa a Deus. Quem entrava lá? Só pessoas que tinham prerrogativas para estar lá. Todo o povo poderia entrar ali? Não. O que a gente encontra no lugar santo? Talvez tenha essas cores aí, roxo, vermelho e verde, não dê para você ler, então eu vou contar. Ali no lugar santo você tem o candelabro, é um utensílio que está ali no verdinho. Você também encontrava lá uma mesa com um pão consagrado e o altar do incenso. Logo depois dele, que é esse quadradinho vermelho, você vai encontrar uma cortina ou um véu que mostrava a separação do lugar santo para o Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, você tem essa cortina que separa esses 2 espaços, esses ambientes. Você vai encontrar, depois do altar do incenso, a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha o quê? A vara de Arão que floresceu, isso no início. As tábuas com a lei, né, as tábuas de pedras com a lei, e um vasinho de ouro contendo um maná, que é aquele alimento que o povo provou lá no deserto. Bom, pode voltar para cá. Isso está descrito, apresentado nos primeiros 7 versículos do capítulo 9 de Hebreus, e o autor quer mostrar o quê? Dentro dessa oferta superior. Ele quer mostrar que esses lugares, lugar santo e santo dos santos, eram lugares restritos. Portanto, o povo não tinha acesso. Mas nesses lugares também tinha a presença de Deus, o santo dos santos. Lembra daquele louvor antigo que dizia assim: Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono. Pois é, esse cântico, de fato,
mostra o anseio de alguém no Antigo Testamento. Nunca vou entrar na presença de Deus. A presença de Deus está lá no Santo dos Santos e quem chega lá é só o pessoal da vida sacerdotal. Nós não podemos. Mas o autor de Hebreus diz, não, olha, no Novo Testamento todos nós podemos ter acesso à presença de Deus por causa do novo e vivo caminho que nos está aberto. Então a gente pode hoje cantar, ó, leva-me à sala do trono, e podia ter, já estou na sala do trono. Porque o novo e vivo caminho nos garantiu isso. Então, de toda aquela estrutura que a gente viu ali, que ela é do tabernáculo e vai ser levada para o templo depois, há guarda isso no teu coração, há uma restrição para os sacerdotes, lá no Antigo Testamento. E isso mostra que um homem pecador, e todos nós somos, está separado. Ela mostra o quê? Olha, Deus está lá no Santo dos Santos e pecadores não conseguem acessar a sua presença. Por quê? Por causa dessa diferença de estrutura. Deus é santo e nós somos pecadores. Então, há uma incompatibilidade de estrutura da nossa pecaminosidade de comparecer diante da santidade de Deus. A gente não suportaria, a gente morreria. E é por isso que alguém tem que derramar um sangue, que era um animal, mas aquilo não garantia purificação, e aí, ano após ano, esse ato tinha que ser renovado. Mas o que essa estrutura do tabernáculo está nos mostrando? É exatamente isso. O homem é pecador, está totalmente separado de Deus por causa da sua condição de pecado, e porque Deus é santo. E essa via de acesso a Deus, lá no Antigo Testamento, ela ainda não estava aberta. Que triste. Olha lá no capítulo 9 de Hebreus, versículo 8. Não vai ser estudo bíblico, mas é um estudo bíblico. 8 de Hebreus, versículo 8 do capítulo 9. Com isto, o Espírito quer dar a entender, para aqueles irmãos e para nós, que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso que a gente viu aqui. Vocês estão entendendo, gente? O tabernáculo está em pé, naquela estrutura. Então, pessoal, o acesso não está pavimentado. Precisa ter um novo esquema sacerdotal e uma nova oferta, uma oferta superior, para que haja o acesso à presença de Deus. O caminho do santuário ainda não se manifestou, não estava pavimentado. Por isso, nós precisamos de uma oferta superior, porque essa oferta superior nos garante a presença de Deus. Então, ponto. Nesta manhã, Deus quer que a gente avalie como está a nossa oferta. Lá no Antigo Testamento, o povo não podia acessar a presença de Deus e oferecer. Agora, nós temos um sacerdócio superior e uma oferta superior que nos garante pleno acesso à presença de Deus. Por isso eu disse no início do culto hoje, nós precisamos buscar o Senhor. Irmãos, é muito bom dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus, é muito bom dizer que a gente foi alcançado, que a gente sabe que se morrermos hoje, nós estaremos com o Senhor, fecharemos os nossos olhos aqui e veremos Jesus Cristo como Ele é. Mas a gente precisa pensar que enquanto Jesus Cristo não nos chama ou não volta, nós precisamos viver os nossos dias na presença de Deus, buscando a sua presença e oferecendo sacrifícios na sombra, no caminho da oferta superior, que é Cristo Jesus. É isso que Deus quer. Então a pergunta novamente, como está a tua oferta? E nós não estamos falando de nenhuma oferta material. Como está a sua oferta? É isso que Deus quer falar conosco. Então, do versículo 11 até o versículo 14, vamos ler. Estou entendendo que do 1 ao 7 você vai ler em casa porque está mostrando aquilo que o quadro colocou. Diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha
aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A primeira coisa que essa oferta superior faz e que Deus quer produzir pelo Espírito Santo na sua vida e na minha vida é a purificação da nossa consciência. Uma oferta superior no caminho de Jesus é uma oferta de uma consciência purificada. Fica aí no texto e vamos lembrar o versículo 9. Isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma. Tudo aquilo que a gente viu no Antigo Testamento reflete a santidade de Deus, foi Ele que instituiu, mas Ele está dizendo aqui, isso não é ineficaz para aquele que presta culto. O que vai fazer a gente prestar culto e oferecer sacrifícios agradáveis a Deus de louvor e adoração no caminho do Filho de Deus é a oferta que Jesus Cristo fez. Portanto, a gente precisa saber que a oferta que Jesus Cristo fez, ela, em primeiro lugar, vai purificar a nossa consciência. O versículo 13 e 14 que a gente viu, mostrou isso. Jesus purifica a consciência. Essa é uma verdadeira oferta. E como que ele faz isso? Porque o sangue dele derramado perdoa pecado, mas também limpa, purifica, libertando o pecador para que ele possa servir e adorar a Deus. Servir e adorar o Senhor. Então, a primeira coisa de uma oferta verdadeira que mostra que a gente pode servir e adorar a Deus é uma consciência purificada. Vamos pensar nisso? O que é uma consciência purificada? Vou fazer alguns pontos para você pensar. Consciência purificada, irmãos, é aquela consciência em que a pregação da palavra, o conhecimento da palavra de Deus, vai despertando sensibilidade de pecado. E aí um ponto para a gente pensar aqui. A nossa consciência, irmãos, ela precisa ser purificada. Ela precisa ser formada pela palavra. Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a nossa consciência vai ficando sensível à santidade de Deus. Vocês vão lembrar daquele cântico. Hoje está tudo lembrando as coisas do passado. Vocês vão lembrar de uma musiquinha que falava, cuidado, olhinho que vê, mãozinho que pega, boquinho que fala, pezinho onde pisa. O Papai do Céu está olhando para você, cuidado. Não é numa perspectiva religiosa, mas é exatamente isso de você dizer, eu não estou sendo santão e nem radical, mas isso daqui feriu a santidade de Deus na minha vida. Eu não acho que eu sou, todas as coisas são do Senhor, a gente pode usar tudo que o Senhor nos deu para a glória dEle, mas conforme a gente vai permitindo que o Espírito de Deus trabalhe, use a palavra para formar a nossa consciência, e a consciência do crente, ela é formada pela palavra, então essa consciência formada pela palavra, a pregação da palavra, em outras palavras, deve levar a nossa consciência à sensibilidade da santidade de Deus. E é por isso que uma consciência formada pela palavra, irmãos, ela é aquela consciência em que a gente percebe o trabalho da palavra de Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em você, que veio morar na sua vida quando você recebeu Jesus Cristo, ele faz com que a palavra brilhe dentro do nosso coração. Ela tenha luz no nosso interior. E quando a palavra vai tendo luz dentro do nosso interior, a palavra de Deus vai ganhando espaço dentro de nós por o toque, pelo trabalho do Espírito, ele vai santificando, preste bastante atenção nisso, as nossas faculdades.
as nossas faculdades. A gente vai ter... Isso é consciência trabalhada pelo Espírito e pela palavra. E é isso que é a oferta que Jesus Cristo deu. É isso que ele veio abrir para nós. Nossa, pastor, eu não sabia que isso tinha a ver com adoração. Pois tem. A oferta que Deus nos libertou para que a gente dê ao Senhor em adoração é uma consciência pura, formada pela palavra de Deus e trabalhada na palavra pelo Espírito de Deus aqui dentro, ao ponto da gente ver, meu Deus, a palavra ganhou vida dentro de mim. É por isso, irmãos, que eu fico insistindo semana após semana que não adianta conhecer a palavra cognitivamente só. A palavra precisa cair aqui dentro. Porque é a palavra entendida que cai aqui dentro que o Espírito de Deus vai usar para brilhar essa palavra dentro de você, para brilhar essa palavra dentro de você ao ponto da gente ter as nossas faculdades santificadas. E a gente ser mais sensível à santidade de Deus e dizer, é legal, não tem problema, mas é perigoso. Não, é não para isso aí. Por quê? Porque isso feriu a santidade de Deus. Não é porque eu sou santão, porque eu sou hipócrita, porque eu sou religioso, mas há coisas que você vai dizer, não, porque isso fere a santidade de Deus. O autor de Hebreus está dizendo que uma oferta superior, ela é superior porque Jesus Cristo nos dá a possibilidade de nós entrarmos no Santo dos Santos, coisa que não era possível lá no Antigo Testamento, mas para que nós estejamos na presença de Deus em adoração, ele precisa purificar a nossa consciência. Porque se tem algo que gritava lá no Antigo Testamento é, vocês são pecadores e Deus é santo. Ninguém, pecador, não acessa. Para que haja esse encontro na presença de Deus de pecador, ele precisa ser remido. E ele é remido pela oferta que Jesus Cristo fez. E a oferta que Jesus Cristo fez purifica a nossa consciência. Então, essa consciência, qual é a função da consciência purificada? Pastor, por que eu preciso? Por que você precisa de uma consciência purificada? Qual é a função dessa consciência na vida de um crente? A função, irmãos, é condenar o pecado e aprovar o que é certo, bom e excelente pela santidade de Cristo. A consciência do crente precisa estar trabalhada o tempo todo. Para você dizer, não. O Espírito de Deus usou a palavra na minha consciência para eu saber, isso não é de Deus, está fora. Não. Isso sim, aparentemente é perigoso, pode ferir padrões religiosos, mas não tem problema. Por quê? Porque a minha consciência, ela está clara, é uma ciência exata. Isso é de Deus, isso não é de Deus. A gente precisa ter uma consciência purificada para a gente poder discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Uma boa consciência formada biblicamente é característico de um crente cheio de Espírito, irmãos. Um crente que não tem consciência trabalhada na palavra e iluminada pelo Espírito, não tem uma vida espiritual saudável. E se não tem uma vida espiritual saudável, irmãos, não tem uma oferta que agrade a Deus. Nós precisamos dessa consciência bíblica e sermos cheios do Espírito Santo. Olha o que Paulo disse. Porque a nossa glória é esta. O que Paulo poderia dizer? A minha glória é o ministério que eu fiz, as viagens missionárias, como a gente viu ano passado, as igrejas que eu fundei e revitalizei. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. A minha glória é que eu tenho vivido com uma consciência cheia, iluminada pelo Espírito e cheia da palavra. Eu tenho vivido assim, neste mundo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. A primeira coisa que o Espírito de Deus quer fazer para que a gente ofereça sacrifícios que agradam ao Senhor, na adoração, não é sacrifício que vai pagar preço, é purificar a nossa consciência. Como eu preciso disso? A nossa consciência, irmãos, é em momentos, por exemplo, de acusação do diabo, que você vai dizer, o Senhor te repreenda, Satanás.
Porque o sacrifício de Jesus Cristo se sobrepõe ao meu pecado cometido. Como a gente viu hoje no início do culto, lendo Salmo 51, o meu pecado está diante de mim. E eu estou com o meu pecado diante de mim, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Por quê? Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você já não teve a expressão, eu estou com um peso na consciência? Pois é, um cristão cheio do Espírito, ele vai dizer, eu não preciso ter peso na consciência. Eu estou convencido do pecado. Meu pecado, ele está diante de mim, eu não estou fingindo nada e nem pondo sujeira debaixo do tapete. Mas eu sei que esse pecado cometido está pago pela graça de Deus. O sacrifício de Jesus é uma redenção eterna, que dá conta dos pecados passados, presentes e futuros que eu cometi. Quando a gente está na presença de Deus, Ele não vê você, mas Ele vê o Filho de Deus. Ele vê o Filho Santo dele na sua vida. Ao ponto da gente dizer, vai-te Satanás. Vai-te, Satanás. Eu não estou com peso na consciência. Eu estou com o coração quebrantado. Meu pecado está chorado. Meu pecado está confessado. Ele está medido. Ele está encarado na presença de Deus. Mas junto com esse olhar honesto para o meu pecado, tem o sangue de Jesus. Que não apenas me perdoou, mas que também me purifica desse pecado. Irmãos, isso é poder do Espírito. Isso é a consciência do crente. Como a gente vive escravo, quando a gente, escravo talvez vulneráveis às vozes malignas e à nossa carne, que às vezes nos condena, a gente tem a tendência de se condenar, quando a gente não é trabalhado por uma consciência purificada, formada na palavra e iluminada pelo Espírito Santo. E Satanás, não se esqueça, ele é acusador da igreja. Ele é acusador do povo de Deus, ele sabe, ele pega os nossos pecados e diz, ele pecou, ele não tinha que estar aqui. E Deus nos dá, pela oferta que o Filho de Deus fez no nosso lugar, dizendo, eu não tinha que estar aqui, mas o Filho me garantiu a liberdade na presença do Senhor, ao ponto de eu poder dizer, o meu pecado está diante de mim. E eu o confesso diante do Senhor, em liberdade, sem medo. E agora eu quero o poder do Espírito para deixá-lo. Eu não quero encobrir as transgressões, mas eu quero confessar e deixar. O confessar e o deixar o pecado é um ato de dependência do poder do Espírito Santo. Isso é oferta, irmãos. É muito triste quando a gente tem o nosso ajuntamento, mas não tem consciência purificada. É muito triste, eu não sei se você já passou por fase na sua vida que você perdeu sensibilidade para a santidade de Deus e sensibilidade de pecado. É triste demais quando a gente lembra daquela história do camelo que vai entrando, e entrou e falou, agora sai, os incomodados que se mudem. É muito triste quando a gente vai vendo que a nossa consciência vai ficando cauterizada por causa do pecado não tratado. Hoje, como está a sua oferta? Um primeiro ponto do Espírito Santo de Deus é tornar a nossa consciência sensível no padrão do Filho de Deus, não no teu padrão, mas do caráter de Jesus. Isso é graça, porque Ele vai fazer nada mais, nem nada menos do que a vida do Filho dele acontecer dentro de você, dentro de mim, conforme a gente vai crescendo na santificação. Mas uma coisa a gente tem que ser alvo da nossa oração hoje. Deus, eu quero uma consciência trabalhada. Eu quero uma consciência sensível. Quero conhecer a palavra e permitir que o Espírito sopre sobre a palavra, para que a minha consciência não seja cauterizada. É muito triste quando os outros entendem tudo de você e você não se percebe. Se eu estiver nessa com vocês, vocês podem falar. Cris, vem aqui. Se você está observável, os teus pecados estão aparecendo e você não está se dando conta. Está todo mundo sacando. É muito triste quando a gente não tem percepção mais para a sensibilidade, para a santidade de Deus, e a gente o pecado vai crescendo, e as pessoas que convivem perto com a gente vão percebendo, e a gente vai perdendo sensibilidade de pecado, sensibilidade da santidade de Deus. Essas duas coisas mostram que a nossa espiritualidade está em baixa. E se a nossa espiritualidade está em baixa, irmãos, nossa vida de adoração não tem oferta que agrade a Deus. O sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. E um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza.
E um coração contrito, quebrantado, é a oferta que Deus aspira, dizendo, eu não quero um santo, eu não quero um herói. Eu não quero um homem perfeito. Perfeito é o meu filho, eu quero a perfeição dele em corações humildes que digam que o filho cresça e eu diminua. É isso. Esta é a verdadeira adoração. Tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou pecador, mas o Senhor transforma pecador num santo, como é o teu filho. Que isso seja um prazer para nós orar. Deus, eu quero viver no santo dos santos, pela oferta verdadeira, uma consciência pura. Deus, o alvo do crente, irmãos, é a glória final. O alvo do crente nessa vida não é assim, não é nem tão pouco, eu preciso vencer esse pecado que talvez te escravize ou que te deixe vulnerável. O alvo do crente não é viver naquele estresse. Ah, meu Deus, esse pecado cai, levanta, anda 2 casas, volta 5. Você já não teve experiência assim? Eu achei que estava bom e não está. Rodei, depois desandei. E a vida, não tem mais jeito para mim. Tem jeito. O alvo do crente é a glória final. Por que é que a gente está buscando a Deus aqui hoje? Por que a gente se consagra? Por que a gente lê a palavra? Por que a gente estuda? Porque a gente sabe que a gente deseja a glória final. Quando chegarmos na eternidade, a gente vai ver o Senhor como Ele é agora. Enquanto esse dia não chega, esse alvo está colado dentro de nós. E esse alvo é a santidade de Deus. A glória de Deus é a santidade plena do Senhor. Ela é real plenamente aqui hoje? Agora não. Porque a gente tem um corpo com a presença do pecado. Então, a nossa vida não pode ser uma vida de tortura e de desespero. Tem que ser uma vida de descanso no Santo dos Santos, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Agora, esse sacrifício é tão poderoso que purifica a nossa consciência. Sua consciência está manchada, está insensível, cauterizada, perdeu sensibilidade de pecado. É isso que o Espírito de Deus quer colocar como pauta e agenda para mim e para você. Mas isso não vai me tirar de uma zona de conforto? Claro que vai, vai, irmão. Claro que vai. Ah, mas não vai me desafiar para ser mais consagrado? Claro que sim. E não é para isso que nós fomos alcançados? Ah, pastor, mas aí eu vou ter que buscar mais? Não é que você vai ter, você vai gostar de buscar. Ah, mas aí eu vou ficar mais crente? Todo domingo na igreja? Graças a Deus. E lendo a Bíblia em casa? Santão não. Mas você vai ficar mais consagrado, mais prazeroso nas coisas de Deus e mais sensível à voz dEle, mais sensível à santidade dEle. E vivendo cada vez mais nessa comunhão crescente ao ponto de você perceber que o Espírito de Deus está nos enchendo do Filho. E a gente vai dizendo, meu Deus, hoje eu estou melhor do que ontem. Embora pecador, porque o pecado está presente na minha carne. Mas hoje eu estou melhor do que ontem, eu cresci. E o mérito é todo dele. Paulo está dizendo, a minha glória é ter essa consciência. E ele fez muitas coisas, irmãos. Mas ele está dizendo, a minha glória é ter essa consciência. É isso que eu quero. Outro ponto para você orar. Você está com... Se essa expressão, eu tenho peso na minha consciência, te define, hoje é um dia de você dizer, Deus, eu não quero isso não. Eu não quero uma consciência pesada, eu quero uma consciência purificada. Se você é uma pessoa que vive com medo das pessoas, medo da igreja, não vou falar. Lá na fonte, aqueles santos, não abra a minha boca. Uma vez eu escutei isso. Eu não vou na sua igreja porque é um lugar, todo mundo, eu devo ser o pior. Eu falei, não, você tem que ir porque lá é o lugar de piores. Todos nós somos piores, muito, vis pecadores. Nossos pecados são uma multidão. Agora, o que nos difere? A gente não finge que não fingimos que não temos pecados, mas a gente chora cada um deles diante do Senhor e a gente crê no sacrifício de Jesus. A gente crê no poder do Espírito que está operando a vida do Filho na nossa vida. Irmãos, eu vou só mais um pontinho e a gente acaba. Mas eu quero dizer, porque a gente precisa deixar o Espírito de Deus avivar o nosso interior com isso. Senhor, eu quero sonhar com o céu. Eu quero sonhar com o céu, eu quero sonhar com a vida de Cristo na minha vida. Isso é sacrifício, essa é a oferta que Deus quer da gente hoje. Canta minha alma, a gente colocou ali, ao ponto de a gente poder dizer, como salmista, diga para você mesmo. É isso que significa canta minha alma. Agora, irmãos, a gente precisa permitir que o Espírito de Deus
tire a gente de uma zona de conforto e a gente precisa crer que Ele transforma e purifica a consciência. Crer que o Espírito de Deus transforma e purifica a consciência. Esse é um primeiro ponto dessa oferta superior. E o segundo ponto é: as observâncias exteriores não podem sufocar as atitudes e necessidades interiores. Para aquele povo lá, a gente olha isso e fala, povo tontinho eles do primeiro século, né? Vulneráveis a voltar ao templo, aquela coisa do tabernáculo, todas aquelas observâncias litúrgicas exteriores. Mas para nós tem um ponto, isso vai do versículo 15 até o versículo 28, que a gente não leu. As observâncias exteriores não podem sufocar atitudes e necessidades interiores. As observâncias exteriores, no contexto aqui, elas estavam voltadas para aqueles atos do sacrifício, da oferta e todos aqueles ritos que a gente conhece, porque conhece o Antigo Testamento, que o autor de Hebreus cita com não tantos detalhes, mas ele faz um resumão nesses versículos do 15 até o 28. Agora, à luz do Salmo 51, que a gente leu na abertura deste culto, as observâncias exteriores, elas precisam ser... O que são essas observâncias exteriores? Nossos atos litúrgicos. Agora você está sentadinho aí, e eu estou aqui. Mas nós estamos num ato litúrgico, que é ouvir o sermão. Nós todos, ovelhas, estamos ouvindo a voz de Deus pela palavra. Isso é um ato litúrgico. Quando você ficou em pé e cantou, isso foi um ato litúrgico. Quando você vai ler a Bíblia, isso é um ato litúrgico. Quando você vai orar, isso é um ato litúrgico. Sábado nós vamos nos retirar lá para o Vale da Bênção, em oração, em jejum, em leitura e estudo da palavra. Isso são atos litúrgicos, são atos exteriores, mas isso tudo, essas observâncias exteriores, elas precisam ser feitas com uma consciência limpa e um coração quebrantado. É isso que é a oferta verdadeira. Se tem o ato exterior, mas não tem uma consciência limpa, e nem coração quebrantado, não é oferta que agrada a Deus. Tem o ato. A observância está lá. Mas os sacrifícios que agradam ao Senhor, Davi disse muito bem, é um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Como é que quebranta o coração? Quero agradar a Deus rapidinho. Pois é, não é uma prerrogativa nossa. É Ele que vem e pum, toca você e diz, olha aí, nem você não pode se quebrantar. Nesse nosso pequeno ajuntamento aqui hoje, nós não podemos dizer, ó pastor, cumpri o sermão, já me quebrantei. Não. A nossa primeira atitude deveria ser, Senhor, quebranta o meu coração. Porque se o Senhor não vier me encontrar, eu vou pecar mais. Eu vou perder a consciência mesmo. Agora, se o Senhor me encontrar, lembra que Deus colocou o profeta na vida de Davi e falou, então, vou contar uma história para você. E ele não tinha sacado. Quando Deus vai a ele, Deus fala com ele e trabalha na consciência dele, ele fala, sou eu. Agora o meu pecado está diante de mim. O que aconteceu? Deus colocou o meu pecado diante de mim e me deu os olhos para ver. Não foi isso que aconteceu em Isaías 6? Eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono. E ele com todo o seu esplendor, glória e santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então eu disse, ai de mim. Deus, a gente precisa ver Deus. E automaticamente Ele quebranta o nosso coração. É muito triste quando a gente não consegue mais ver Deus. É triste demais, irmãos. Está no culto, mas não vê Deus. Lê a palavra e não vê o Senhor. Vai orar e não vê o Senhor. Olha o novo convertido e não vê o Senhor. Tem a ver com o que a gente cantou no primeiro cântico. Perdeu a saudade. Sem ver o Senhor não tem coração quebrantado. É a santidade de Deus que salta aos nossos olhos. E é lógico que a gente não vê Deus literalmente, porque a gente não tem essa experiência enquanto a gente não estiver na glória eterna. A gente vê Deus na revelação que Ele fez dele, na palavra. É por isso que a gente precisa ser pronto com a palavra, irmãos. É por isso que a gente precisa... Não, eu quero ver Deus na palavra hoje, Senhor. Eu vou sair da minha casa, fala comigo. Eu quero te ver na palavra. Porque se eu te ver na palavra, eu vou me ver como o Senhor está me vendo.
E se eu me ver, a minha consciência vai ficar purificada. Vai ter coração quebrantado. O Espírito vai me encher. E se o Espírito me encher, eu tiver a consciência purificada e coração quebrantado, eu vou oferecer oferta agradável a Deus. Mas eu acho que a gente corre o risco de ter a observância às coisas exteriores e ignorar as necessidades e atitudes interiores. É possível, irmãos, como foi nos dias de Jesus, a galera da religião judaica, com toda a observância exterior, e Jesus Cristo diz, o interior de vocês é morte, sepulcro. Olha que imagem forte é essa. Tá, não tem vida, o interior não tem vida. Está cheio de atitudes externas, mas o interior não tem. O autor de Hebreus está mostrando para aqueles irmãos, e a palavra de Deus mostrando para nós, o contraste que existe entre uma observância exterior das cerimônias e a transformação interior de um homem purificado pelo sangue de Jesus. Isso é a oferta verdadeira. O que a gente precisa fazer hoje com relação a esse contraste entre o exterior e o interior? Preste bastante atenção para a gente orar. Precisa permitir que o Espírito de Deus coloque a verdade no íntimo. Irmãos, a palavra não pode estar só no entendimento, na inteligência. Ela precisa estar lá, porque senão ela não cai no coração. Precisa passar. É texto e precisa ser entendido. Mas a gente precisa orar. Eu quero a verdade no íntimo. Sem a palavra no íntimo não tem consciência purificada. Aí as outras regras vão valer. Aí você vai viver com peso na consciência ou consciência cauterizada. A verdade no íntimo. A gente precisa buscar a purificação do interior. A gente precisa celebrar o sangue derramado. A gente foi de um extremo de dizer, o sangue de Jesus tem poder. Lembra disso aí? Vocês não vão lembrar, mas teve uma novela, quando eu era criança, 1988, vale tudo. Até uma personagem principal citava esse jargão. Eu vou, sim, lembro da história da Raquel Acioli, não vou lembrar, né? Pois é, a Raquel Acioli, tudo que ela ia dar certo na vida dela, quando ela levava uma lapada da vida, vai dar certo, porque o sangue de Jesus tem poder. E aí a gente foi de usar isso de uma maneira banal para dizer, para que serve o sangue de Jesus? O texto de Hebreus, ele desafia a gente a celebrar pelo sangue derramado e pelo perdão recebido. O sangue de Jesus foi derramado, o perdão foi recebido. É nessas horas que a gente diz, eu vou começar tudo de novo. Eu vou deixar Deus recomeçar comigo. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar o meu pecado e me purificar da minha iniquidade. Se você não crê que Deus quer recomeçar, você está aqui se enganando. Se você está aqui, bom, eu vou lá, eu vou aqui, mas eu não sei o que Deus quer fazer. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? Formar o filho dele em você. E ele está entregue. Agora é duro quando a gente encontra uma consciência cauterizada, enrijecida, que diz, Deus não tem poder para trabalhar na minha vida. Tem poder sim. Ele tem poder sobre o vaso para quebrar e começar tudo de novo, ainda que esse vaso tenha se estragado nas mãos dele. Quem somos nós para dizer o que o Senhor, qual é o teu trabalho? E o texto nos diz, Paulo disse uma coisa maravilhosa, e não tem o oleiro poder sobre o vaso? Mas às vezes a gente, na nossa insensibilidade, diz, Deus não pode trabalhar na minha vida. Sua vida custou o Filho de Deus lá naquela cruz. A gente precisa celebrar a alegria da salvação e ver essa alegria da salvação restituída aqui dentro de nós. Não importa a tua caminhada, você precisa pedir ao Senhor, eu quero celebrar, como se fosse o primeiro dia. Estou todo marcado, estou todo estrupiado pela caminhada, mas eu posso ser avivado. Você pode ser avivado. Nós precisamos pedir ao Senhor uma boca que expresse uma consciência limpa,
louvor a Deus e um espírito quebrantado. Por isso, irmãos, Jesus condenou a religião exterior. Como que é para você isso? A palavra de Deus em mim. Como é essa expressão para você? A palavra de Deus, eu quero a palavra de Deus em mim. Deus tem poder para fazer isso. Você sonhe com isso. Ore isso. Deus, eu quero a tua palavra em mim. Quero a tua palavra em mim. E eu quero, para a gente finalizar e orar, fazer a gente lembrar que é muito triste, irmãos, quando a gente vê a desassociação entre um contexto externo do contexto interno, lá do Santo dos Santos. Está toda a religião, todos os atos litúrgicos acontecendo, mas não são atos que brotam de um coração contrito e quebrantado. O nome que a gente encontra isso, para isso, irmãos, é muito sério isso, porque a gente leva isso para o serviço. Se não há adoração, o seu serviço é farisaico. Coitado, difícil quem convive com a gente quando o nosso serviço é farisaico, porque é um serviço de murmuração, é um serviço de medição. Eu fiz, o outro não fez. Eu faço mais, ele faz menos. Eu faço menos, ele faz mais. Ou se acha, ou a gente é culpado. Isso é serviço farisaico. Não é um serviço santo. A Bíblia diz no texto que o Senhor nos libertou para um serviço santo. É o serviço de Jesus, que foi sozinho, obediente até a morte, morte de cruz. E diz: obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder viver para ti hoje. Há momentos, irmãos, em que você vai servir sozinho. Há momentos que talvez lá na tua família só você queira levar Deus a sério. Aí você vai dizer: mas poxa, fulano, ciclano é melhor que eu, aqui na família, lá no contexto, no lar, na casa, no casamento. Pois é melhor. Olha, Deus investiu na sua vida, você está com a consciência purificada, o Espírito de Deus está te dando percepção de pecado, você está vendo o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, Ele está quebrantando seu coração porque você está vendo a santidade de Deus. Adore ao Senhor e sirva. O Espírito de Deus está te libertando para servir. Mas só eu sirva sozinho. Saiba que você não está só. Jesus, o Salvador, está com você. É bom ter uma comunidade? Com certeza. Com certeza. Mas a companhia de Jesus faz toda a diferença, irmãos. Como está a sua oferta? Atos exteriores estão acontecendo, mas em desassociação do coração quebrantado, de uma consciência purificada, não é a oferta de Jesus. A oferta de Jesus é a oferta de uma consciência santa. É isso que Ele quer nos dar. É difícil, né, irmãos? Assim, Jesus não deixa, não é um detalhezinho, né, passar. Parece que tá tudo bem na minha vida. Ele mostra assim, não, tem coisa para mexer. E hoje Deus veio mexer na nossa adoração. Em qualquer circunstância, adore. Pois é, não é isso? O que é adorar? Ele está dizendo: eu quero trabalhar na consciência. Ela precisa ser pura, para que haja adoração verdadeira. Vamos regar isso com oração, irmãos. Regue isso com oração, porque a palavra de Deus aponta o caminho que o Espírito de Deus quer dar poder para cumprir. Então sonhe que essa palavra não seja, sua fé é pequenininha, mas Deus vai cumprir essa palavra. Então chega de falar e vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a oferta de Jesus é superior, porque purifica a nossa consciência. Nos livra, Senhor Deus, de uma consciência pesada. Nos livra de uma consciência cauterizada. Nos livra de uma consciência, Senhor Deus, indiferente, que perdeu percepção da Tua santidade, que não vê mais o Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor a Tua palavra em nós. É a palavra, aquilo que o Espírito vai usar para formar a consciência. Queremos uma consciência bíblica. Queremos uma consciência bíblica, formada na palavra, mas que nos leva à presença de Deus, no Santo dos Santos, para dizer: o nosso pecado está diante do Senhor e Tu tens poder para fazer em nós a vida do Teu Filho.
Deus, que nesta manhã fardos caiam, insensibilidade caia, e que haja, Senhor Deus, jugo suave e fardo leve, Senhor Deus, que haja a experiência com o poder curador da Tua graça. Que haja, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, a experiência com um Deus que aviva, um Deus que transforma, que promove crescimento espiritual, um Deus que forja o Filho de Deus na nossa vida. Senhor, nós queremos celebrar o sangue derramado, que perdoa pecado, mas que também purifica o pecador. Nós queremos celebrar a liberdade de servir ao Senhor em convergência de atos litúrgicos, Senhor Deus, com um interior, ó Deus, santificado. Um interior, Senhor Deus, que vive a justificação pela fé, Senhor Deus, na obra que Cristo Jesus fez por nós naquela cruz. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que Tu nos visite neste lugar, Senhor. E que, de fato, aprendamos a adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. E a adoração verdadeira, ela seja entendida biblicamente e também potencializada, ó Deus, pelo Teu Espírito. A fim de, Senhor Deus, entendermos que a adoração verdadeira é, Senhor, uma consciência, ó Deus, purificada pela obra de Cristo. Uma oferta, Senhor Deus, de amor. Uma oferta, Senhor Deus, que Senhor Deus, nos dá, ó Deus, sonho com o céu, sonho com Jesus Cristo encarnado, Senhor Deus, habitando na nossa vida. Deus, que o Senhor ouça o nosso grito por Ti. Nós pedimos ao Senhor, quebranta o nosso coração. Permita que os nossos olhos Te vejam, Senhor, na palavra, com a revelação que o Senhor fez do Senhor mesmo. E essa visão de Deus nos coloque, ó Deus, em afirmação diante de Ti. O meu pecado está diante de mim. Mas sem peso na consciência. Sem acusação de Satanás. E muito pelo contrário, na celebração pelo sangue derramado. Porque Ele perdoa pecados e purifica o pecador. Ó Deus, que essa convicção do sacrifício eterno de Jesus Cristo vá ganhando e vá reformando a nossa espiritualidade. Vá nos tornando, Senhor Deus, mais, ó Deus, consagrados ao Senhor. Ao ponto de, na próxima semana, quando aqui nos encontrarmos, ó Deus, estejamos aqui diferentes. Estejamos aqui com um firme propósito de estar aqui. Estejamos aqui, Senhor Deus, com a consciência de que o Senhor se revelará na palavra e essa revelação trará impacto sobre as nossas vidas. Ó Deus, clamamos a Ti, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe para a glória dEle.